Olá a todos, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Sebastião. O assunto desse vídeo é fenômenos astronômicos. Temos aqui a representação do sistema solar, tá? Os vários planetas, eles estão todos no mesmo plano. É claro que isso aqui é uma representação. Os planetas estão em planos diversos, não estão alinhados assim no mesmo plano, tá? Então é só uma representação do sistema solar. Então iniciamos aqui com a rotação. Rotação é o movimento através do qual a Terra gira em torno do seu eixo imaginário, inclinado a 23,5 graus, que passa pelos polos norte e sul geográfico. Então, a Terra ela tem seu eixo imaginário inclinado em 23,5 graus. Esse movimento de rotação, que é o giro em torno do seu próprio eixo imaginário, é efetuado no sentido ocidente-oriente e leva 23 horas, 56 minutos e 4 segundos para completar um ciclo completo em relação a uma estrela fixa no céu. O fenômeno da rotação ainda determina quando será dia e noite em determinada parte do planeta. Então, a parte do planeta que estiver virada diretamente ao Sol receberá os raios solares e será dia. A parte da Terra que não está virada de frente ao Sol será noite, conforme mostrado nessa figura. O movimento de rotação ainda determina o fuso horário. O fuso horário é um sistema padronizado de horas que divide o globo terrestre em 24 faixas, com cada faixa correspondendo a uma hora. Então a figura aqui está ao lado, tá? Então dividiu aqui o globo, então o mapa mundi dividido em 24 faixas. Desse modo, adotou-se como fuso zero o meridiano de Greenwich, localizado na Inglaterra. Então temos aqui a Inglaterra, 12 horas aqui marcado em amarelo. Os fusos variam de 0 hora a mais 12 horas para leste de Greenwich e de 0 a menos 12 horas para oeste de Greenwich. Desse modo, nós que estamos aqui no Brasil, estamos 3 horas atrasados em relação ao horário de Greenwich. E quem está à direita, aqui no caso a Austrália, está adiantado em relação ao horário de Greenwich. Então, quando ocorrem as festas de Ano Novo, os primeiros países a serem mostrados na televisão são a Austrália e Japão, porque o Sol nasce lá primeiro. Outro fenômeno astronômico é o movimento de translação. O movimento de translação consiste no deslocamento da Terra em torno do Sol, que é completado em 365 dias e 6 horas, que denominamos como ano. Então a Terra está girando ao torno do Sol. Esse movimento de giro em torno do Sol é denominado como translação. O calendário que usamos atualmente, em que um ano corresponde a 365 dias, dividido em 12 meses, foi criado a partir do movimento de translação. Então, a partir desse movimento. Como a cada ano restam 6 horas, sobram 6 horas, depois de 4 anos, eles somam um dia, que é acrescido ao mês de fevereiro com o dia 29. Quando isso ocorre, o ano fica com 366 dias e é denominado bissexto. O movimento de translação ainda determina as estações do ano. Então temos aqui a Terra girando em torno do Sol. Essa figura está adaptada para o hemisfério sul. Então temos aqui duas denominações. A primeira denominação é equinócio. É o momento em que o Sol, em seu movimento anual aparente, corta o equador celeste, fazendo com que o dia e a noite tenham igual duração. Então, temos aqui o equinócio de março, equinócio de setembro. Então, dia e noite têm a mesma duração. E o outro termo é o solstício, onde cada uma das duas datas do ano em que o Sol atinge o maior grau de afastamento angular do equador no seu aparente movimento no céu. Então, o que isso quer dizer? Movimento angular. Então, como a Terra está inclinada 23,5 graus, tá? Por exemplo, aqui em dezembro, a parte da Terra que receberá o raio solar com maior intensidade será o hemisfério sul. Tá? Então, nesse caso aqui, será verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Do mesmo modo, no solstício de junho, eu terei inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. Outro fenômeno astronômico são as fases da Lua. Então a Lua possui 4 fases: a Lua cheia, a Lua quarto crescente, quarto minguante
e a lua nova. Então, cada uma dessas fases vai depender da reflexão dos raios solares. Então, na lua cheia, os raios solares se dirigem à lua, são refletidas para a Terra. Então, os habitantes, que aqui será noite na Terra, verificará a lua cheia se ela estiver nessa posição. Se a lua estiver nessa posição, a relação entre o Sol e a Terra, os habitantes aqui da noite não verão a lua porque ela estará na fase de lua nova. Então, do mesmo modo, do quarto crescente e do quarto crescente e minguante, eles verão parcialmente a lua. Outro fenômeno astronômico é o eclipse lunar. Então, quando é que ocorre o eclipse lunar? É quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua. Então, a Lua orbita em torno da Terra e, ao mesmo tempo, a Terra orbita o Sol. Algumas vezes a Terra se localiza entre o Sol e a Lua. Quando isso acontece, a Terra bloqueia os raios solares que são refletidos pela Lua. Um eclipse lunar ocorre somente em época de lua cheia. Existem dois tipos de eclipse lunar, total e parcial. O total ocorre quando Sol, Terra e Lua estão alinhados. Apesar da Lua estar na sombra da Terra, raios solares ultrapassam a Terra e alcançam a Lua, dando um aspecto avermelhado à Lua. E o eclipse parcial ocorre quando somente uma parte da Lua é encoberta pela sombra da Terra. Então tem uma figura ilustrativa mostrando que a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua. Outro fenômeno astronômico é o eclipse solar. Nesse caso, a Lua se localiza entre o Sol e a Terra. Então, o eclipse solar ocorre quando a Lua se localiza entre o Sol e a Terra, impedindo que os raios solares atinjam a Terra. Durante o eclipse solar, a Lua projeta sua sombra sobre a Terra. Existem três tipos de eclipse solar: o eclipse total, o eclipse parcial e o eclipse anular. Durante um eclipse solar, a Lua causa duas sombras sobre a Terra. Uma das sombras é denominada umbra, região que não recebe nenhum ponto de luz. Então, essa parte aqui é mais escura. Então, quem está exatamente nesse ponto aqui, sobre a parte mais escura, está vendo o eclipse total do Sol. Tá? E a outra é denominada penumbra, região que recebe poucos pontos de luz. Então, aqui ele vai ver o eclipse parcial do Sol. O eclipse solar acontece a cada 18 meses e demoram poucos minutos. E por último aqui, outro fenômeno astronômico são os efeitos da maré. Então, o Sol e a Lua têm influências nas marés. Marés é um fenômeno cíclico, ou seja, de repetição, de elevação e abaixamentos da água do mar, causado pela atração gravitacional do Sol e da Lua em suas posições relativas. Na Lua nova e Lua cheia, as forças gravitacionais do Sol e da Lua se somam e produzem as marés cheias mais altas e marés baixas mais baixas. Na Lua quarto crescente ou minguante, os efeitos da maré são atenuados. Então, eu tenho aqui duas figuras, tá? Chamadas aqui de maré viva. Então, a influência aqui, o alinhamento do Sol e da Lua causam um efeito maior aqui nas marés. No caso aqui das marés mortas, há uma atenuação porque não há um alinhamento de Sol, Terra e Lua. Então, os efeitos da maré, conforme dito, são atenuados. Beleza? Então, um abraço, até a próxima, tchau.